Bem-vindos ao Fala Vet Podcast, um espaço onde podemos conhecer histórias maravilhosas dos nossos colegas, oportunizando assim para você insights profundos sobre a medicina veterinária. Eu sou Maria Grande e aqui ao meu lado está a Luísa Macedo. Somos amigas, somos médicas veterinárias e hosts desse canal. Hoje eu estou muito empolgada. Então vem comigo, aperta o play que vai ser repleto esse episódio de conhecimento e conexão. E hoje o nosso episódio não terá convidados, pois eu e a Maria decidimos conversar e contar um pouco sobre a nossa história. Isso mesmo, Luísa. Então hoje eu vou começar apresentando a minha amiga. A Luísa é formada pela PUC em 2010. De lá para cá ela realizou diversos cursos e pós-graduação na área de intensivismo e anestesia. Ela é proprietária da Vet Conforto, que atende Curitiba e região, com o serviço de anestesiologia volante. Obrigada, Maria. E agora a sua vez. A Maria é médica veterinária formada pela UNC de Canoinhas, pós-graduada em endocrinologia e metabologia veterinária pela Anclivepa de São Paulo. Hoje trabalha no Garra Hospital Veterinário Fixo e trabalha como volante em clínicas e hospitais em Curitiba e região metropolitana. Sim. Maria, eu vou começar então com minha primeira pergunta, que eu tenho dúvida mesmo de saber. Assim, você já era formada em contábeis, muito bem empregada na área. Por que você decidiu fazer medicina veterinária? Na verdade, eu decidi fazer medicina veterinária por causa dos meus filhos. Quando eles atingiram lá a 6ª, 7ª série, eles começaram a falar para mim o que eles queriam ser, o que eles queriam fazer, no vestibular. A minha filha já começou a falar que queria fazer medicina e o meu filho caminhava justo e certo, que não foi o que aconteceu, para ser médico veterinário. Só que daí eu parei para fazer as contas de que eu não iria poder pagar uma faculdade para eles com o trabalho que eu tinha. Então, no trabalho que eu estava fazendo, eu já não tinha mais para onde crescer e nem ganhar mais. Então, as contas nunca iam bater, né? E eu era, na verdade, mãe solteira, sempre fui. Então, eu que tinha que arcar com as despesas de casa. Pensando assim, eu fiquei analisando o tempo que faltava para eles chegarem no vestibular e o quanto eu podia mudar em relação àquele tempo. Então, eu decidi mudar e fazer alguma outra coisa. E eu fiquei pesquisando na minha região quais as universidades que teriam ali que eu pudesse fazer e ganhar mais dinheiro. No tempo hábil deles poder fazer o vestibular. Então, na época, tinha o curso de medicina veterinária, porém era integral. E daí, para mim, dificultou um pouquinho, porque eu teria que parar de trabalhar para poder fazer a faculdade, né? Mas na época eu tinha um companheiro e ele me apoiou na minha decisão, me ajudou no começo. E eu larguei tudo e fui fazer medicina veterinária. Larguei tudo entre aspas, porque eu, mesmo assim, arrumei um emprego com uma das clientes do escritório onde eu trabalhava para eu poder fazer o fechamento financeiro. Então, eu não tinha um horário fixo para ficar lá, mas eu tinha que entregar o relatório no final do mês. Não tinha um trabalho por fora ainda. Tinha um trabalho por fora. A mais. O primeiro ano, para mim, foi um pouco melhor. Por quê? Porque eu tinha algumas matérias que eu podia excluir, porque eu já tinha cursado contábeis nessa mesma universidade. Ah, entendi. Uhum. Então, eu tinha alguns tempinhos equivalência, vários. Né? Isso. E daí, foi isso que eu fiz. Depois, passado um ano e pouquinho, do meu relacionamento não deu certo. Eu tive que fazer o FIES, tô pagando até hoje. Mas ele serviu pelo menos pra te dar Com certeza, é por isso que hoje eu resolvi falar também, né? Entendi. Porque tudo é válido nessa vida. Com certeza. E engraçado, assim, comigo foi bem diferente. Eu sempre quis ser veterinária, desde a barriga da minha mãe, eu acho. A gente sempre teve cachorro, gato em casa, sempre, assim. Minha mãe sempre aparecia. Meu ex-padrasto pirava, assim. E eu gostei muito de baleia, sempre até falei já aqui que eu queria cuidar de baleia também. Claro que não aconteceu, fui pra área de pequenos, mas foi legal. E eu morava em Santa Catarina na época do vestibular, em Criciúma. E eu lá em Criciúma mesmo não tinha veterinária. Então eu tinha que tentar aqui, claro, porque tinha uma base familiar aqui também. Ou na UDESC, que era estadual de lá. E batia junto com o vestibular da federal daqui. Então eu escolhi a UDESC. Não passei na UDESC, passei na PUC e na Tuiuti aqui. Minha mãe falou, não, você vai fazer cursinho 6 meses. Eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Porque eu pulei pra escola. Então eu cheguei muito cedo lá. Minha mãe falou, não, você tem tempo, vai fazer 6 meses de cursinho e vai entrar numa federal. E na época surgiu uma oportunidade e eu entrei na PUC. Só que me apaixonei pelo curso. E minha mãe, como é que você fala pra uma filha que tá encantada? Não, você vai ter que parar porque não tem dinheiro.
Então, era cheque em cima de cheque. E eu parei de pagar PUC, você acredita que faz menos de 5 anos. A gente fez um acordo no final, lá ficou um montante grande. E eles foram super legais nesse sentido também, sabe? Então, realmente, não foi fácil, mas a veterinária, ela faz isso com a gente, né? Faz, é verdade. Entrou, não sai mais. Exatamente. Lu, eu, na verdade, não sabia que você morava em Criciúma. Você vê, a gente conversa tanto, mas na época do vestibular você morou lá. Eu sou de Santa Catarina, também do interior, né? Eu sou nascida, crescida em Três Barras. E quando eu fiz a faculdade, eu queria voltar para lá, né? Tipo, eu queria montar uma clínica ou um hospital veterinário lá em Três Barras. E a professora Simone, que era diretora do hospital na época, me convidou para vir para Curitiba. Ela me ofereceu essa vaga de estágio no Garra, o estágio curricular. E vou ter que confessar que na hora, assim, não era o que eu mais queria. Porque para mim, Curitiba era uma cidade muito grande, muito trânsito, custo de vida muito alto. Já que a gente tem que ficar aqui 3 meses, né? Do próprio bolso, pagando, né? Sim, com certeza, é diferente, né? E isso, a minha situação já também não era das melhores. Sim. Mas nessa vinda pra cá eu tive muito ajuda do meu pai e da minha mãe, que me ajudaram tanto com os meus filhos, que ficaram lá, né? Quanto com a parte financeira. E acabei chegando aqui no Garra para fazer esse estágio e fiquei encantada, né? Encantada com a diversidade de exames que tem aqui, com a quantidade de especialidades que a gente oferece para o paciente. E daí, vendo tudo isso, eu pensei, como que eu vou voltar para Três Barras, né? E vou oferecer tudo isso que eu vi aqui para os meus pacientes. Eu não posso oferecer menos do que isso, entende? Entendi. Eu sou virginiana, né? Então tem que ser tudo certinho. E talvez não tinha a condição financeira de abrir um hospital capaz, lá. Não teria não tem de laboratório forma alguma. também, né? Não. Exatamente por isso que eu não poderia oferecer isso para os meus clientes. Não era nem porque não tinha da região, porque eu não tinha cacife para bancar. Então, resolvi ficar aqui e vi que aqui também tinham mais oportunidades de emprego. E foi assim que eu fui ficando ali no Garra. Daí eu terminei meu estágio curricular. Eu cumpri férias, que eu já contei aqui também no podcast, férias de enfermeiros por 3 meses, né? E realmente eu fui contratada no Garra, gente, porque a Luísa quebrou o pé. É verdade. A Luísa foi numa festa de casamento, quebrou o pé. E eu tinha terminado de fazer a última férias de um enfermeiro. Sim. E daí já me ligaram. Maria, será que dá pra você vir cobrir as férias da Luísa? A licença da Luísa, porque ela quebrou o pé e vai ficar uns 3 meses fora. 3 meses, eu fiquei 6 meses. Tá, mas na época falaram 3, né? Porque eu achava, na verdade eu queria com 15 dias voltar. Sim, já, bem louca. Bem isso. E daí eu pensei, meu Deus, né? É até triste eu dizer que por um lado eu fiquei feliz, mas com certeza por terem me chamado, né? Eu fiquei bem feliz. E daí fiquei ali, graças a Deus, daí de um salário que era mínimo, né? Eu comecei a ganhar um dinheiro que também eu nunca tinha ganho na minha vida. Então, o universo conspirou ao meu favor, porque deu bem certo o que eu tinha pensado e eu lutei para isso. Que quando meus filhos começaram a fazer o vestibular, eu já teria de condições de pagar para eles uma universidade. Então, é claro que hoje em dia aqui no Brasil a Universidade de Medicina é muito cara, não é isso que eu estou dizendo, mas a minha filha está fazendo o que quer e esse ano ela vai se formar, né? Parabéns, Maria, parabéns. Sim, E você, Luísa, na época que a gente trabalhava junto, porque um períodozinho, quando você voltou, eu já estava ali, né? E daí a gente permaneceu. Você sempre foi ótima no internamento. Você, para mim, era uma inspiração mesmo, e eu falo isso com propriedade. O que fez você sair do internamento e ir para anestesia? Maria, daí eu tenho que começar lá atrás. Assim, quando eu me formei focada em cirurgia, tá? Eu sempre fiz PIBIC, tudo isso em cirurgia. Inspirada pelo meu professor Villanova. Então, assim, eles já falaram que também é isso. A gente vai numa corrente e daí a gente chega e vê que não é. Tentei a residência em cirurgia, não passei. E foi bem na época que deu aquele boom do intensivismo em Curitiba. E no Brasil, na verdade. O Rabelo vinha muito para cá dar curso, palestra, treinamentos. E eu fazia tudo. E nessa época eu fui fazer um estágio lá com eles, lá em Belo Horizonte, no Intensivete. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar lá com eles. E aí eu fui. Não tinha passado na residência, tava, né? Foi uma ótima oportunidade, aprendi muito lá. Só que assim, lá eu não tinha nenhuma base familiar, eu tinha que pagar aluguel, assim, me sustentar. E realmente a parte financeira na época não deu certo e eu voltei. E também um pouco da parte emocional, assim, eu realmente vi que eu preciso morar perto da minha família. Não junto, mas perto, sabe?
E aí, com isso, quando eu voltei, eu trabalhei numa clínica também que tinha um foco bem legal nessa parte de cuidado ao paciente, muito sério, assim, nessa parte de cuidado ao paciente minimalista, assim. E lá eu fiquei um tempo, e daí surgiu a oportunidade do CLT no Garra. Mas, assim, nunca teve UTI. Então, você entende que o intensivismo não pode ser colocado em prática? Sim. No Garra, aquela rotina imensa no internamento, eu amava o que eu fazia, gostava mesmo, mas eu sempre gostei de anestesia também. Então tinha que estudar muito pela questão de sedação em UTI, até coma, que a gente tinha que manter às vezes. E aí comecei a fazer pós-especializações, cursos e me encantei também. E daí, por isso que eu falo que a veterinária é maravilhosa. E aí decidi, vou tentar ficar só na anestesia e sair do CLT. E hoje em dia eu tô feliz. Não me arrependo. Ah, que bom. Sim. E Maria, assim, eu te vi crescer, né? Então, assim, também eu vi você clínica e agora uma ótima endocrinologista. Por que você escolheu essa especialidade entre tantas na veterinária? Na verdade, tudo não acontece na minha vida por acaso. Eu, quando fui contratada no Garra, eu fui contratada porque eu fui muito persistente, né? Eu insisti muito naquilo que eu queria e eu também era muito proativa. Isso aí que pega pra mim também. Por quê? Porque eu também estudei sempre demais. Eu gostava muito de fisiologia. E eu saí da faculdade achando que eu era top. Abafava. Eu sei tudo, gente. Sistema simpático e parasimpático. Exatamente. Quando eu caí aqui, é que eu fui ver. Que eu achava que eu sabia muito e eu sabia era muito pouco, né? Era quase nada. E aquilo me desesperou. Então, claro, eu continuei estudando e eu já tinha um foco de que eu tinha que fazer alguma coisa a mais para eu aprender. Não foi o suficiente, mas isso é para todo mundo, acredito eu, né? Então, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou ter que fazer uma especialização. E eu percebi que cada vez que chegava um paciente no meu consultório e que o rumo tomava para sistema endócrino ou que a pessoa falava hormônio... Cara, eu já saía me benzendo e, pelo amor de Deus, eu não sabia nada, sabe? Era uma coisa assim que parece um bloqueio. E eu, pra mim, aquilo não aceitava. Mas na tua faculdade você teve isso? Eu tive, mas a clínica, você veja, nós falando esses tempos, isso, a minha universidade, ela era período integral. E mesmo assim, a clínica não sobrava, porque, claro, olha inúmeras doenças que existem, não sobrava tempo hábil para você aprender tudo. Mas sabe que daí entra a questão, sabe quem era a minha professora de clínica? A Carol Zag. Então, assim, já tinha uma ênfase, entendeu? É que nem o Milton falou aqui. Exatamente. Por exemplo, a gente tem que procurar isso. Então, assim, o Milton como neurologista, sim, a Tuiuti tinha uma grande parte de neurologia. E a minha anestesia foi bem falha, assim, porque bem na época morreu a mãe da minha professora. Ou estava muito doente. Então, ela não ia muito dar aula, era mais trabalho. Então, você vê, isso também foi bem definido. Com certeza. E eu, quando entrei na universidade, eu queria grandes. Então, você veja, eu só foquei um pouco na parte de pequenos a partir da clínica. Da clínica. Que daí que eu percebi, né, que a clínica de pequenos você pode diagnosticar e tratar. A clínica de grandes de uma cidade interior, a vaca não vale muito, se ela estiver doente, o negócio Sim. É a morte, né, da coitada. Então, pra mim, isso não servia. E daí demorou, acho que muito tempo também, pra eu focar na parte de pequenos. Mas, quando eu cheguei aqui, daí eu vi que isso faltava muito pra mim, era uma das coisas que mais me pegava. Daí eu fui pesquisar o mercado. Também, voltei lá. O que eu posso fazer? Que eu ganhe mais dinheiro, né? Que amplie meus horizontes e que eu vou unir o útil ao agradável foi a endocrinologia. Como eu gostava muito de físio, quando eu olhei e puxei da grade, eu gostei bastante do curso. E daí eu fui fazer esse curso. E o curso me oportunizou a fazer o trabalho de volante também, né? Sim. Então, já abriu meus horizontes e o leque financeiro aí também. E falando em volante... né? Você também, né, Luiz? Então, como você falou, você largou de uma CLT, que todo mundo almeja, né? Sim. Entre aspas, pra PJ. Uhum. E além de PJ, volante. Sim. Né? Você tá feliz com isso? Nossa, quando eu tomei essa decisão, muita gente me julgou, sabia? E assim, claro que eu senti medo, né, Maria? E todos, os dois têm suas vantagens e desvantagens. O CLT,
ele é maravilhoso, porque você tem férias, 13º, você pode quebrar o pé e ficar 6 meses, e você vai receber por isso. Eu peguei Covid e fiquei sem receber. Então não tem isso. Só que assim, é aquilo ali. Você vai receber aquele montante, não tem muita opção de você aumentar a sua renda, né? A não ser que você faça plantões, mas assim, a minha carga horária era uma carga horária ok, mas uma carga de trabalho grande, então não sobrava nem energia para fazer outra coisa, né? E o PJ, né, o volante, depois eu falo dele, o PJ ele tem a vantagem de você poder fazer seus horários, claro, você não pode não trabalhar. Só que o que acontece? Às vezes diminui um pouco o movimento, às vezes 10 anestesias a menos no mês, você já fala assim, vou falir. Acabou minha vida. Esse mês tô lascada. Exatamente. E é assim, só que aí a parte do volante é maravilhosa, assim, você conversa com muitas pessoas, você troca a ideia de muitos casos, você vê, assim, nossa, rotina de diversas formas, mas o que pega muito é a parte física. Por mais que você tenha estagiário, hora ou outra, assim, carregar maleta, você tem que estar sempre atento. E também é tudo, né? Voltando ao PJ, a fazer nota, a controlar estoque, tudo depende de você. Se você não tem um funcionário, claro, que é a ideia no futuro. Mas, por enquanto, ainda estou pagando o aparelho, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre atualizando. Então, é desafiador, mas eu estou muito feliz e realizada. Eu acho que o volante não é para sempre, né? Tanto que é algo que o corpo cobra mesmo. Sim. Mas, por enquanto, eu tô bem feliz. Ah, que bom. Sim. E você é uma ótima endócrino, como eu já falei aqui. E eu quero saber de você, qual é o seu diferencial, além de olhar o paciente como um todo, como você mesmo já citou aqui no podcast? Eu falei pro meu marido, gente, que a gente tava tirando sarro, porque eu falo que eu cuido do cachorro como um todo. Não, mas eu cuido do paciente como um todo. Mas é a pura verdade, né? Talvez então, eu não tenha exatamente. falado. Então assim, Luísa, o meu diferencial sempre foi a comunicação. Desde a faculdade. Eu aqui apresentava trabalhos, eu era presidente da comissão de formatura, eu que se tivesse que falar com alguma coisa era eu que falava, então a minha comunicação eu acredito que sempre foi muito boa. E esse é o meu diferencial em relação ao meu cliente. Além disso tudo também, eu tenho um espírito muito investigativo. E a clínica me proporciona isso. Sim. Cada caso é novo e desafiador, Isso. né? E terceira coisa ainda é que eu realmente me preocupo com o meu paciente. Então, eu amo a medicina veterinária. Para mim, é ótimo eu poder diagnosticar e ajudar um paciente. E eu ajudo o paciente e eu ajudo o meu cliente também. Claro. Né? Então, eu acredito que esse sempre foi o meu diferencial. E eu gosto de falar mais que o homem da cobra, né? Você sabe? Imagina. Então, isso criou uma conexão entre eu e os meus clientes, na verdade, né? Eu tava pensando, até esse dia a gente tava conversando sobre eu montar um curso, né? Para médicos veterinários recém-formados, para clínicos que tenham essa dificuldade que eu tive lá no começo com a parte endócrina, porque eu sei que muita gente reclama, eu não quero saber de endócrina, eu não gosto de endócrina. E às vezes não quer fazer uma pós, Exatamente, isso aí. Então, assim, de passos, né? Como diagnosticar, quais os exames pedir. Eu, na verdade, já ofereço palestra para colegas de hospitais e clínicas onde eu atendo. Isso é muito já interessante. Para ajudar, né? Por exemplo, quando eu devo suspeitar da doença, qual exame que eu vou pedir que a Maria já vai poder usar quando eu chamar ela aqui. E também para os colegas do internamento, porque eu vejo uma grande dificuldade ainda dos profissionais cuidarem bem de um pacientinho com diabetes. Sim, e não só diabetes, né? Outras doenças também. O que eu vejo às vezes é que as pessoas não pedem exames por mal. Mas elas pedem exames que não são necessários e às vezes não sabem nem interpretar o exame que elas pediram, entende? Não sabe. Então, claro, eu sei que às vezes você abre um livro, só que às vezes o livro é uma coisa bem ultrapassada. Sim. Né? Então, estar sempre atualizado, principalmente nessa parte de exames, também é muito importante. Mas você consegue me dizer, assim, dos que você já conheceu e conversou, uma dificuldade, por exemplo, no hiperadreno, saindo um pouco da diabetes? Tá. Então, assim, o hiperadrenocorticismo típico é uma doença hormonal de origem tumoral. Já começa por aí. Muita gente não sabe disso. Né? Então, quando o proprietário chega com o paciente lá para mim, eu explico que o hiperadrenocorticismo ele é uma doença que atinge o paciente sistemicamente. Porque existem receptores de cortisol pelo corpo todo. Sim. Então, quando eu mostro para ele que o hiperadreno ele pode alterar o fígado, ele pode alterar a vesícula biliar, os rins, o pâncreas, a bexiga, pele, coração, pulmão, ele já se assusta. E ainda eu termino falando que leva a diabetes.
Então, é de arrepiar os cabelos, né? Nossa, eu tenho uma cachorra diabética e é Sim, de arrepiar os cabelos. exatamente. Então, assim, eu sempre tento mostrar para ele tudo o que a doença interfere, para que ele já entenda ali, de início, que essa doença é muito complexa. Sim. Né? E que o investimento financeiro e o investimento do tempo dele também não vai ser pequeno, né? E para que eu consiga fazer com que ele faça o tratamento corretamente, ele tem que entender o porquê nós estamos fazendo tudo aquilo. Então, eu consigo passar isso. É óbvio que não 100%, porque ninguém é maravilhoso aqui e a gente sabe que tem pessoas que não têm. E se a pessoa não consegue ou ela quer, mas ela financeiramente também não tem, eu ajudo de qualquer maneira. O que tiver disponível para que eu possa ajudar, independente da pessoa ter ou não, é claro que eu queria fazer um tratamento sempre o melhor de todos para todos, mas às vezes não dá, porque eu não sou proprietária daqueles pacientes, né? Sim. Então, eu entendo que isso sempre foi o meu diferencial. Os meus pacientes, eles recebem um ótimo tratamento porque eu ligo, eu pergunto, eu quero saber como é que tá. Eu não deixo de responder uma ligação, a não ser que eu realmente não tenha como atender ou retornar mais tarde. Então, acho que esse aí sempre foi o meu diferencial. E falando um pouquinho, que agora estou falando com você sobre a parte endócrina, Luísa, me veio aqui na cabeça, que a gente fala e já pensa pra frente, né? Eu estou falando da parte endócrina, mas eu quero que você fale um pouco da anestesia. Mas eu quero focar. Vamos lá, medo. Por quê? Porque assim, a maioria dos meus clientes, quando eu indico uma cirurgia, sempre cai na anestesia. Porque o medo maior de todos não é nem o quão complexo será a cirurgia, mas da anestesia, certo? Sim. E a maioria deles fala pra mim que quer saber se a anestesia que vai ser usada é a anestesia inalatória, porque ela é melhor para todos. Sim. E na verdade eu sei por conta de você que não é isso. Na verdade, existe uma cirurgia para cada um. Se chama cirurgia não, anestesia individualizada, isso. né? E você usa uma técnica chamada TIVA, que recentemente está sendo usada na medicina veterinária. Sim. Então eu queria que você explicasse como você explica para mim. Qual é a diferença dessa anestesia? Tá. Então, assim, como você mesmo falou, não existe anestesia perfeita ou ideal. Então, assim, a inalatória, ela não é uma deus que... Só que, assim, eu também não julgo por quê, Maria? Porque por muito tempo a gente lutou pra colocar anestesia inalatória na rotina. Que antigamente era o Ketapum, né? Nem era o anestesista muitas vezes que fazia. E aí a gente conseguiu que ela entrasse e realmente, né, ficasse no mercado como algo seguro. E as pessoas pedindo por ela. Por quê? Geralmente, quando tem ela, tem um anestesista. Entendeu? Essa é a correlação, eu acho, da anestesia inalatória. Legal. Agora, assim, diferença de uma e outra é o agente hipnótico. A inalatória é um gás, né? Isoflurano, sevoflurano. E ativa é o Propofol, junto com outras medicações associadas. A ideia é essa, ser uma anestesia multimodal, né? E se você puder colocar um bloqueio loco-regional junto, aí ficou ideal, né? Mas falando agora da ativa, então ela, a gente usa, como eu falei agora, diversos fármacos no intuito de diminuir suas doses, ativar diversos receptores pra gente poder controlar isso como um avião mesmo decolando, sabe? Aprofundou demais, tira esse, ou diminui a dose desse. Pra quê? Um retorno anestésico muito mais tranquilo e rápido, tá? Todo mundo acha que não, né? Que por ser injetável, você injetou e aquilo vai demorar um tempão para sair do corpo depois que o paciente já saiu da cirurgia. Não é? Não é. Agora, sim, suas vantagens, eu diria isso. É diminuir a poluição ambiental, tá? Porque os gases, eles poluem. Outras vantagens também, como eu falei agora, despertar mais tranquilo, estabilidade hemodinâmica, Maria. Depois que eu comecei a fazer, assim, você vê que é muito mais tranquilo a parte de pressão, frequência cardíaca. Então, assim, você tem que estar seguro, tá? Eu não vou dizer que eu nunca mais vou usar o ISO, não, mas na grande maioria eu faço ativa e me sinto segura. Claro, agora eu não vou pegar um paciente com uma falência hepática e colocar um Propofol ou diversas medicações, né, para rodar no organismo dele. Então, você tem que conhecer muito a farmacocinética, a farmacodinâmica de tudo que você usa e indicar. Então, assim, a melhor anestesia é a anestesia daquele paciente com o anestesista. Isso que eu te digo, sabe? Ótimo. E essa técnica que você usa, ela veio
da medicina humana, já é usado na medicina. Há muito tempo na medicina, há muito tempo mesmo. Assim, é algo muito consolidado e a gente começou a estudar agora, principalmente o Dr. Ricardo Villani, né, que é quem trouxe isso para nós de uma forma muito mais palpável. E é o futuro, assim, é o futuro. Agora vão vir as bombas-alvo controladas, então assim, calma, vai ver. Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão entender que não é isso. Não é ativa, não é inalatória, é o anestesista, entende? É ele que vai escolher o melhor para exatamente, exatamente. Momento, né? Eu concordo. Por isso que eu pedi para você falar, porque isso sempre é uma dúvida e é difícil, que nem para mim que sou endócrino, mas eu não tenho a parte técnica do anestesista, eu vou gravar esse pedaço e vou mostrar para todos os meus clientes. Mas aí agora eu vou pegar esse gancho e vou falar assim, eu acho que é o que a gente já conversou aqui, vai conversar ainda com outros que virão, a importância da consulta pré-anestésica, né? Então quando tiver dúvida, põe para conversar com o anestesista que vai fazer, né? Sim. Maria, agora eu quero saber de você um caso que te marcou. Na verdade, muitos casos me marcaram, né? Eu não vou poder falar aqui de todos, até porque eu atendo pacientes idosos e infelizmente a perda acontece mesmo. Mas assim, eu lembro sempre dessa minha paciente, porque ela chegou para mim descompensada do hiperadreno, idosa, né? E levou alguns meses para a gente poder estabilizar o quadro, para daí diagnosticar ela do hiperadreno e começar a tratar. Então já era um pacientinho que tinha algumas alterações renais, que tinha outras alterações que a gente teve que trabalhar tudo isso aí antes. Trabalhamos, estabilizamos o quadro, passou alguns meses, ela veio pro check-up de novo, pro retorno, e fez um ultrassom e ela tinha uma massa no fígado. Aí você pensa, já mais idosa, né? Tem todas essas doenças, mas estavam controladas, graças a Deus, estabilizadas. E a tutora resolveu operar a paciente. Do fígado? Do fígado. Fazer Foi hepatec. tirado, isso. Foi tirado um lobo do fígado. E ela passou muita dificuldade no pós-operatório. Sofreu bastante, mas ficou bem. Depois de algum tempo, ficou super bem. Passou, acho que eu tinha pensado que era mais de um ano, mas eu fui dar uma olhadinha, era menos de um ano. Ela viveu, sei lá, uns 6, 7 meses bem, né? E um dia a proprietária mandou uma mensagem no meu WhatsApp falando que ela tinha por costume escovar os dentes dela. E quando ela foi escovar os dentes, ela ligou para mim e disse que tinha um sangramento. Na gengiva? Na gengiva. E que ela tinha olhado e tinha um nódulozinho pequeno. Daí eu falei para ela, olha, então agenda um horário lá, leva para eu dar uma olhada. E ela falou pra mim, olha, doutora, mas eu só vou poder levar na quinta. Eu falei, isso era acho que uma segunda, ela falou, vou levar na quinta. Eu falei, não tem problema. Falei, se ela estiver bem, comendo, estiver tudo ok, você leva na quinta. Na terça, ela já me mandou uma mensagem de novo, e daí eu já fiquei preocupada, porque ela falou que aquele nódulo já tinha aumentado consideravelmente de tamanho. E ela levou ela lá na terça, e quando eu abri a boca dela, ela tava com um tumor, né, na cavidade oral. Feio, né? Então, na hora que eu vi aquilo, eu indiquei já fazer a biópsia, né? E veio como melanoma. Sim, imaginei. E ela não durou 3 semanas. Melanoma é muito agressivo, né? Atingiu tudo, a parte óssea, tudo aquilo era um absurdo, sabe? Daí você vê o paciente que lutou tanto, né? Chegou tão mal. Sim. Ficou tão bem. E daí a gente feliz que tava, menina. E daí me chega um negócio desse. Eu até hoje lembro, me dá vontade de chorar, porque é triste. E triste pro proprietário também, né? Sim. Então, hoje, se alguém disser pra mim, olha, tem um nódulozinho na boca, eu digo, saia correndo, pelo amor de Deus, e vai direto no oncologista. Porque a gente não sabe, né? Pode ser uma hiperplasia, como pode ser um nódulo até desse. Eu anestesiei uma paciente faz umas 2 semanas pra fazer uma biópsia e limpar, fazer a profilaxia e tal. Beleza. Fez a biópsia e veio o melanoma. Só que é aqui, sabe? E daí a indicação é o quê? Tirar a mandíbula, né? Aí a tutora tá naquela coisa assim, o que eu faço? Porque a sobrevida é baixa, eu vou fazer ela viver sem a mandíbula 1 mês, 2 meses. É difícil, né? É difícil você se colocar no lugar da pessoa, eu não sei o que eu faria, de verdade. Também não, eu sei que na verdade é desesperador, né? E falando nisso, né? Você também, né, Luísa, deve perder muitos pacientes, independente que seja ou não da anestesia ou cirurgia ou por qualquer problema que seja. Como que você consegue lidar com essa parte emocional? Porque pra mim, é um pouco difícil, vou te dizer. Só de eu falar, dá vontade de chorar.
Então, olha, assim, graças a Deus não são muitos, sabe? No internamento era muito mais, porque era diariamente, né? E realmente a parte emocional ali eu fui blindada, sabe? Porque eu lidava com os tutores, com o cachorro, enfim. E aí, assim, na anestesia aqui eu vou te dizer, sempre tem que fazer uma reflexão. Assim, se eu tivesse pedido algum exame antes, mudaria o que aconteceu? Sim ou não? Se eu tomasse alguma atitude ali no momento, mudaria o que aconteceu, diferente do que eu fiz? Se eu usasse alguma outra medicação, eu errei no meu protocolo anestésico? Então, assim, esse paciente tinha mesmo que ter feito a cirurgia? São as reflexões que eu faço. Feitas, assim, eu tenho que estar bem, porque já aconteceu, inclusive, recentemente, de eu perder o primeiro paciente da semana e no mesmo dia ter mais 4 para fazer. Então, assim, claro que dói, e quando eu chego em casa dói mais ainda, mas eu tenho que respirar, porque aqueles 4 pacientes da sequência, eles têm que me ter inteira, entende? Então, assim, a nossa profissão é isso, a gente vai acontecer de novo, só acontece com quem faz, e nós lidamos com vidas e não com máquinas. Então, a gente tem que estar preparado. Eu entendo, assim, que você, é óbvio que você se emociona, e eu também. Então, mas a gente tem que estar blindado emocionalmente mesmo. Não é fácil, mas com o tempo as coisas vão passando e a gente vai aceitando. Sofrer sempre vai sofrer, claro, né? Isso não muito, existe. Nossa, muito. Mas é complicado. Cada pacientinho que eu lembro, assim, é triste. E a gente acaba fazendo uma amizade com a família, né? Total, no internamento era diário, ainda mais desses que a gente cuida há anos e são idosos, né? Então é complicado. Mas vamos mudar de assunto. Sim. Vamos mudar de assunto. Não vou borrar minha maquiagem. Tá tão linda, não dá pra borrar. Não dá pra borrar. Lu, então eu quero que você conte pra gente, mudando agora, pra gente ficar um pouco mais alegre, dar uma risadinha. Qual é a sua história mais engraçada na medicina veterinária? Ai, Jesus. Olha, eu no internamento me deu muitas histórias. Mas tem uma que que eu tenho oportunidade, eu conto, Maria, porque, sério, foi muito engraçado. Então, assim, quem conhece o internamento do GA, quem não conhece, né, é um L. Então, assim, aqui estão as gaiolas, aqui tem outras. Então, você entra na porta, dá de cara com esse L, assim. Aqui no meio tem as gaiolas dos pacientes médios pequenos e embaixo dos grandes. E um dia internou um Doberman, uma doença gastrointestinal leve, não lembro exatamente o que era, mas o cachorro já chegou abanando o rabo. Ele ficou para fazer exames, reidratar, beleza. E aqui, tem aqueles tutores que internam e não vão ver por, sei lá, porque vai se agitar. Mas tem aqueles que internam agora e daqui a 1 hora estão lá, né? E era o caso dessa tutora desse Doberman. Aí ele ficou aqui no L, né? E aí ela chegou já assim, doutora, como é que ele tá? Quando eu fui chamar ela. Eu falei, tá tudo bem, ele tá bem, assim, dentro do quadro tá estável. E ela, tá, beleza. Falei, mas, né, hoje ele fica ainda, não, tá bom. Então a senhora vai entrar, tudo bem? A senhora tá bem? Tá bem, tá bem. E nessa visão daqui, tinha um pincher internado na gaiola do meio. A hora que eu abri a porta, ela olhou pro pincher. Meu Deus, ele começou e quase desfaleceu, Maria. Eu não acredito que uma pessoa, meu Deus do céu, olha o nível do estresse, do nervosismo da pessoa. Só que assim, na hora, aí eu tive que ter um controle emocional, porque a minha vontade era de rachar de rir, né? Só que assim, que eu falei, minha senhora, calma. E ela ficou mais branca do que ela já era e tremia. E o enfermeiro me olhou assim, tipo, o que eu faço? Eu falei, não, o Bob tá ali. Ai, meu Deus, eu vou e se ajoelhou na frente da cama. E ela não era de verdade. Ai, meu Deus, eu não sei se eu ia ter conseguido segurar, Jesus amado. Sério, foi muito engraçado. Foi muito engraçado, juro por Deus. Ai. Quando você contou dessa, eu lembro também daquela minha cliente, que eu levei o cachorro pra trás pra coletar um sangue. Quando voltei, ela olhou pra mim e falou, nossa, é tão parecidinha com a Belinha. Mas como essa daí é maior, né? Eu olhei pro cachorro. Olhei pra mulher, olhei pro cachorro, olhei pra Só mulher. Falei, meu Deus do céu, passa um filme na minha cabeça. O que eu fiz com o cachorro desde o momento que eu tirei ele de perto do tutor. Fui lá, olhei pra ele e falei assim, minha senhora, essa aqui é a Belinha. Meu Deus, doutora, você veja tão pouco tempo longe de mim e eu não reconhecia a minha própria cachorra. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Mas aquela hora eu fiquei nervosa, eu pensei, meu Deus, cara, é a cachorra. E a mulher, coitada. Falei, não. Então a pessoa, quando eu acredito que é um nervosismo, gente, não é possível. Porque bloqueia. Assim, era um Doberman.
Não, a tua é demais. Era um pincher. A minha era só um pouquinho. É só a cor que era igual. Não, se bem que Doberman é um pincher, né? Mas assim, é parecido, gente, mas por favor. Não, mas por favor. Mas Maria, e onde você imagina estar daqui a 10 anos? Seguindo o rindo, nosso... se Deus quiser. Ai, amém. Ai, ai. Bom, eu daqui 10 anos acredito que eu ainda vou estar envolvida na medicina veterinária, isso é óbvio. Eu não quero ter, claro, a minha rotina assim como eu tenho hoje. Eu quero diminuir um pouco. Eu quero investir em sempre ajudar o paciente. Então, hoje eu vejo que ajudando o veterinário, a gente ajuda o paciente também, né? Porque ele vai cuidar melhor, ele vai ter um conhecimento maior. Então, esse podcast que a gente está realizando aqui já é com esse intuito, né? E é por isso que a gente está aqui. Então, vai ser isso. Eu pretendo ajudar os colegas, pretendo ainda trabalhar com a endócrino, com geriatria, que eu amo, mas assim, num ritmo bem menos acelerado. E você? Eu? Eu estarei anestesiando ainda, com certeza, mas talvez não nessa rotina também. Talvez alguns casos que façam sentido pra mim. E eu quero muito isso também, assim, continuar ajudando os nossos colegas a enxergarem o quanto a nossa profissão é maravilhosa, o quanto tem mercado, o quanto a gente pode ser feliz, ter uma qualidade de vida e ser bem remunerado. Não tô dizendo que é fácil, gente, não é isso, mas a gente tem por onde ir pra conseguir isso. Então, e assim, uma coisa que você não me falou, mas que eu sei de você também, morar na praia, né? Ah, sim, meu sonho é morar na praia. Isso, assim que eu possa, na verdade, porque eu quero daí focar nessas outras áreas e poder atender consultas com uma rotina menor já por conta disso. Que o meu sonho é morar na praia. E casei com uma pessoa que também tem o mesmo sonho que eu. Então, isso Sério? é certo. Eu não sabia que ele queria morar na praia também, não tem cara. Não é? Nós até pescamos. É. Ele ama pescar. Mas eu não quero morar na praia. Ah, eu adoro. Eu quero morar em Curitiba. bem curitibano. E voltando aqui a falar sobre a medicina veterinária, apesar de a gente sempre mostrar aqui, né, que o mercado parece estar saturado, mas pelo jeito não está mesmo. Tem lugar e oportunidade para todos. Basta você ter foco, você persistir no sonho que você quiser, porque você sempre vai se dar bem. Independente da área que você tiver. Não é só de medicina veterinária, né? Sim. Então, a gente sempre tem que ter um foco e um objetivo, porque a gente chega lá e a medicina veterinária, ela oportuniza sim que a gente consiga ganhar bem, que a gente seja bem remunerado e valorizado também, né? Sim. Então, eu, graças à medicina veterinária, é que eu posso pagar a faculdade da minha filha, que eu posso me manter. Hoje sou casada, claro. As coisas já mudaram muito na minha vida, graças a Deus, mas desde o começo foi sempre eu, né? Então, e a medicina veterinária para mim me ajudou muito. É uma pena que a nossa conversa está caminhando para o final, né? Porque se fosse por mim, eu poderia ficar aqui contando histórias por 3 horas seguidas. É só o primeiro, Maria. A gente deve fazer outros desses mais pra frente. Verdade. Então, a gente vai fazer o quiz também. Tá. Né, Lu? Então, eu vou começar fazendo para você uma pergunta, para você me dizer um nome na medicina veterinária que te inspira. Ricardo Villani. Apesar de não estar merecendo, porque a gente tenta trazer ele aqui, ele não vem. Isso aí. Mas eu sou muito grata a ele, porque, assim, realmente, ele me inspirou muito na anestesia. Outros também. Não vou falar, porque a gente fala um nome só, né? Nome. Mas ele realmente me inspirou. E me inspira sempre. E você? Pra mim, na medicina veterinária, na parte de endocrinologia, é a doutora Flávia Tavares. Para mim, ela é uma inspiração. Eu fiz os meus 2 estágios da pós com ela. Então, ela é uma mulher, para mim, excepcional. Ela me inspira muito e o meu nome é Flávia Tavares. Legal, ela é mesmo, né? Sim, ela é muito boa. Ótima. E para você, medicina veterinária em uma palavra? Amor. Amor. Do começo ao fim. E pra você? Gigante. É uma profissão gigante. Verdade. Incrível. Gigante, inspiradora. Você tá sensível hoje. Hoje tô. Hoje a gente tá falando da nossa vida, é assim, né? Falar dos outros é fácil, né? Agora quando fala da gente. Ai, ai. Bom. Deixa eu me recompor aqui. Vai ficar com fama de chorona. Vai. Uhum. Ai. Bom, então estamos chegando ao final do nosso episódio.
Hoje eu estou muito feliz por poder ter compartilhado um pouco da minha história e da minha amiga Luísa. Espero que a nossa história de vida tenha influenciado você de alguma maneira positiva e que você entenda que realmente o que a gente faz aqui é em prol dos colegas. Não posso deixar de agradecer também a Gráfica Ativa, nossa parceira. Ela ainda mantém o desconto do cupom FALAVET durante o mês de setembro. Então, se você precisar de qualquer artigo de gráfica, é só você ir lá e falar o nosso cupom que você terá o seu desconto. Também quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula Animal, que sempre vem acreditando no nosso projeto desde o início e que com doses certas de amor e carinho, ela sempre presenteia todos os nossos convidados e os nossos telespectadores também, proporcionando que a gente esteja aqui cada vez mais. Foi um prazer dividir a nossa história com vocês. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga. No YouTube também, Spotify. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nos próximos episódios. Tenha uma ótima semana, aguardo todos vocês. Vem pro FALAVET!